E a gente pode também falar sobre propósito, sobre direção. Tem muita gente que não sabe para onde está indo, né? Como você mirar alguma coisa? Tem muita gente perdida Tá, agora. vamos começar então pela infância aqui, pra gente Tá. manter a linha de pensamento. Na infância, acontecem coisas que podem mudar completamente o rumo da nossa existência. Falando de traumas. Traumas. Tá. Por exemplo, abandono paterno, violência. Imagina uma violência sexual para quem é adulto, já é um absurdo. É. Você imagina você passar por uma violência sexual na infância. E muita gente está assistindo a gente agora, passou por isso. Porque eu sei, porque eu tenho essas estatísticas. No método Destiny que a gente faz, eu pergunto, tem uma parte que a gente fala sobre o princípio do perdão, que é um princípio milenar. Para você ser liberto emocionalmente, você tem que ser um cara aberto ao perdão, uma pessoa aberta ao perdão. E perdoar não é você absolver a pessoa. Você não está dizendo, você pagou o que deve. Não, não. Você é quem está se libertando. Quando você perdoa, você está se desconectando do algoz. Você não está liberando ele para viver a vida sem pagar pelo que fez. A gente confunde o que é perdão. É. Perdoar não é absolver. Perdoar é você se libertar. Perdoar não é você validar o que a pessoa fez contra você. Perdoar é você voltar a dormir. Perdoar é você não ter mais que dormir com essa pessoa na tua cabeça. O que adianta você deitar e levar o algoz pra cama com você? A pessoa que te fez mal. Mas a pessoa pode estar pensando, é fácil quando é alguém que eu posso não ver nunca mais. E quando é teu pai, tua mulher, teu marido? Porque aí é difícil. Você, além de perdoar, você vai conviver dia a dia com essa pessoa. E aí? Então, a vida, ela não é fácil pra ninguém, Vilela. Quem não tá passando por esse problema, tá passando por outro. Se tem uma coisa que a gente pode afirmar, é que no mundo a gente vai ter aflições. Aí você tem que descobrir qual é a tua cruz pra carregar e carregar. Então, a cruz de algumas pessoas é esse perdão que ele vai ter que dar pra alguém que ainda convive. Que é o caso de um pai, de uma mãe, de um marido, entendeu? Mulheres que passaram por um abandono e depois o marido quis voltar pra casa, mas sofreu pra caramba, o marido deixou o filho, traiu, fez um monte de coisa. E depois ela resolve restaurar aquela família e dar mais uma chance, mas o sentimento Poxa, fica, né? fica ali, entendeu? Então, como é que cuida disso? Ou seja, é físico, emocional e espiritual, não é só espiritual, não. Cuidar fisicamente, emocionalmente, tem que ter terapia, tem que ter acompanhamento de profissionais, mas também tem que ter espiritualidade, porque o perdão ele transcende o psíquico. Ele é muito mais do que isso. É você entender que, por exemplo, eu que sou cristão, você já pecou? Claro, todo Muitas mundo. vezes, eu também. Para eu que sou cristão, eu entendo o seguinte: se Jesus perdoa meus pecados, eu tenho que perdoar quem me feriu, porque é assim que está escrito. É lógico que isso aqui é uma filosofia cristã, está escrito na Bíblia, eu acredito. Jesus fala o seguinte, olha que forte. Você não precisa me amar para eu te amar. Você amando Jesus ou não, ele te ama. Ele me amou primeiro, está escrito. Se está escrito, é verdade para mim. Você não precisa ser fiel a Jesus para ele ser fiel a você. Porque se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel, está escrito. Mas Jesus fala assim, com as palavras dele: se você não perdoar quem te feriu, o meu Pai que está nos céus também não perdoa seus pecados. Cara, Então, isso é muito o sério. perdão é condicional, tem uma condição. Diferente do amor e da fidelidade, o perdão tem uma condição. Então, eu perdoo as pessoas, por isso que eu digo que transcende ao psíquico. Porque não é só porque eu quero perdoar, porque eu quero estar bem comigo, eu quero ser feliz. É porque é um mandamento. Perdão é um mandamento. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Porque eu tenho muita dívida para pagar com Deus. Então, para ser perdoado, eu preciso perdoar. Então, na infância entraram muitos problemas que criam um futuro sem paz. Qual é o contrário de paz? Perturbação. Qual é o contrário de prosperidade? Escassez. Quem é a pessoa que está me escutando agora que quer viver perturbada e em falta de tudo? Ninguém. Então você tem que começar a cumprir princípios e colocar as emoções no lugar para isso acontecer. Princípios apontam para a espiritualidade e emoções inteligentes apontam para a sua psique. Tô vendo aqui no livro os 10 princípios, né? O primeiro é princípio da maturidade, a gente falou um pouco disso. Quer desenvolver mais? Inteligência emocional pura. Porque é o seguinte, o apóstolo Paulo, eu começo isso aí com uma frase do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e me comportava como menino. Agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. Escuta só, Deus não tira a imaturidade de você, é você quem abandona. Ah, Deus me ajuda a abandonar essa imaturidade. Não, não é assim. Existem coisas que Deus não tira de você e tem coisas que Ele não te dá. Por exemplo, coragem. Ai, Deus me dá coragem. É uma coisa que o brasileiro adora pedir para Deus. Deus não dá coragem. Para Josué ele fala assim: sê tu forte e corajoso. Você que tem que tirar a coragem.
tem decisões que dependem do ser humano. Claro, senão você não tem livre-arbítrio, né? Não, Se ele te der a coragem. o livre-arbítrio é até discutível. É discutível. Sério? Eu tô numa fase, cara, eu tô numa fase teológica de muito confronto comigo mesmo. Porque, por exemplo, se o livre-arbítrio em sua integralidade for verdade, eu posso decidir a partir de hoje não pecar. Tá, nesse sentido é impossível. Impossível. Possível. Então, assim, o que eu acredito é que a gente tem algumas decisões que são livres, isso é o meu pensamento de hoje. É claro que quando se trata de filosofia, teologia e ciência, a gente tem que estar aberto sempre ao novo. Eu estou aberto ao novo. Claro. Hoje, 2024, eu penso o seguinte, que é um meio a meio. Entre o determinismo, tudo está escrito, e o meu poder de decisão, que é o livre-arbítrio. Existe uma verdade dos dois lados para ser estudada. Eu estou numa fase, sou muito novo ainda, estou numa fase de construção de pensamentos sobre isso. Mas o que eu acredito sim é que você tem um poder de decisão em muitas coisas, como por exemplo ter coragem ou não. Entendi. Porque isso está escrito, não sou eu que estou falando. Tá escrito talvez esse exemplo de pecar pode ser um exemplo de uma coisa impossível de fazer, muito por exemplo. Extremista, né? Porque eu ia no banheiro ou não. Eu vou ficar uma semana no banheiro, não tem como. É impossível. Não tem a ver com livre-arbítrio, né? Tem a ver com uma coisa impossível. Quando a gente fala do livre-arbítrio... Mas eu tô falando isso porque o Wesley, que teve aqui, que é um neurocientista, ele também acha que o nosso livre-arbítrio é discutível também. Tem muitas reações químicas, tem muita coisa acontecendo no nosso corpo que joga a gente para um lado, né? A gente já tem o nosso viés. A gente já tem uma forma de pensar. Onde você nasce, como você é criado, como seus pais te educaram, a cultura que você está inserido. Hoje em dia, as coisas que você é bombardeado. Você fala, tô com fome. Será que você tá com fome porque você tá com fome? Ou porque você acabou de passar por algum anúncio? Ou você viu alguma coisa no... É a diferença de fome e apetite, né? Fome é o que o teu corpo tá precisando, apetite é o que a tua mente tá pedindo. Verdade. Então, tipo assim, se você tá com fome de um lanche, não é fome de verdade. É apetite. Uma coisa específica, né? É específico. Se botou um brócolis com alface pra comer e você não quis comer, então você não tá com fome. Exato. Você tá com falta de apetite. Você não tá com vontade de comer aquilo. Mas eu te interrompi, você ia falar alguma coisa sobre... Não, o que eu ia falar de maturidade é que o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que tomar a decisão, e sim eu acredito nesse poder da escolha, de abandonar as coisas de menino. Então, por exemplo, eu ficar chateado contigo e virar a cara pra você é coisa de menino. Ontem eu fiquei chateado numa situação, um pouco antes de entrar no programa, eu fiquei chateado numa situação, mas resolvi ali mesmo. Tá. E falei com a pessoa, cara, a gente precisa resolver porque eu tô chateado. Ó, foi assim, eu acho que tem que falar diferente comigo. Tem que falar... Porque eu não sou mais menino, não vou ficar virando a cara pra você e fingir que agora o Vilela não existe, porque eu vou resolver contigo. Agora, se você decidiu não ter mais nenhum tipo de contato comigo... Aí fala, não quero papo. Não quero... Eu vou te respeitar, mas eu fiz minha parte. Entendi. Minha parte foi, Vilela, não gostei do que você falou, o jeito que você falou e tudo. Ou seja, ter inteligência emocional, ter emoções inteligentes, cumprir princípios, não é ser santinho e agir sempre certinho, segundo uma cartilha espiritual ou psíquica que você tem, não. É você ter capacidade, inclusive, de se arrepender quando errar. Isso é ter emoções no lugar e isso é ser uma pessoa espiritualizada. Vilela, inclusive, me desculpa, que da mesma forma que eu tô pedindo pra você falar diferente comigo, eu falei alto contigo e eu errei. Então você me perdoa aí, irmão. Então, quando eu consigo também pedir perdão, porque a gente adora cobrar o perdão dos outros. Mas quando eu consigo pedir perdão, aí, irmão, eu tô mostrando que eu tô amadurecendo. Quando eu consigo me colocar no lugar das pessoas... E falar, quando é verdadeiro, né? O Vilela... Porque tem muita gente que pede perdão, mas não é verdadeiro também. É só pra politicamente estar bem. Exatamente. Mas aí tem a ver com a sua decisão interior. Você, por dentro, nunca vai estar bem se não for verdadeiro. Então, amadurecer é um princípio milenar, porque muitas pessoas tomam decisões imaturas, apressadas, fora de tempo, porque foram infantis nas suas escolhas. Então, o princípio da maturidade é milenar, te faz viver melhor, te faz prosperar financeiramente. Ah, é? Opa! Olha só, porque a gente fala assim, o rico não gosta de dar dinheiro. Mas não é isso, é porque ele já amadureceu financeiramente. Ele sabe que se ele te emprestar esse dinheiro, você não vai pagar. Quantas pessoas aqui emprestaram dinheiro, estão até hoje tentando reaver, aí perdeu a amizade do primo, perdeu a amizade do amigo, perdeu tudo e não conseguiu o dinheiro de volta. Só se desgastou. Fala, o que eu fiz? O rico já aprendeu isso. Então não é que ele... tem mesquinho também? Tem. Mas eu não tô falando do mesquinho, eu tô falando do cara que não emprestou porque ele já é maduro o suficiente para saber se o cara não vai me pagar. É melhor perder a amizade dele agora do que perder a amizade depois e o dinheiro ainda. Porque ele já tem experiência naquela área financeira. Por isso ele tá com dinheiro. Entendi. É provavelmente que por isso ele tenha prosperado.
Então, ser maduro exige emoções inteligentes e exige cumprimento de princípios. E um dos princípios que o apóstolo Paulo nos ensina é que você tem que abandonar as coisas de menino. Então, tudo que é infantil, emocionalmente falando, não falo mais contigo. E, a não ser que seja uma proteção, por exemplo, tem gente no meu Instagram que tá bloqueada. Ah, sim, eu também bloqueio. Por quê? Não é uma pessoa que eu tive uma discussão, é uma pessoa que eu nem conheço. Não é você que eu conheço que a gente pode resolver aqui. E entra lá falando uma besteira que eu nunca vi, da onde tirou. Vai perder tempo, né? Nem eu que vejo, a minha equipe que vê já separa essa pessoa. Essa pessoa não nem pode... é foto dele, às vezes, né? Perfil. Não, a maioria. A maioria não tem coragem de mostrar quem é de verdade. Mas você tá falando muita coisa pra homem, né? E a maturidade pra mulher? A mulher... Além das coisas que... A mulher tem uma vantagem, cara. Ela amadurece mais cedo? Ela tem uma maturidade natural. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Não tem nem como comparar minhas meninas em termos de maturidade. É incrível, né? Como mulher que amadurece muito mais rápido. É muito o instinto de proteção que ela tem, de responsabilidade, de cuidado. A mulher, ela consegue demonstrar. Hoje, se os casamentos sobrevivem, se as famílias estão de pé ainda, é por causa muito mais das mulheres. As mulheres têm a capacidade de ressignificar coisas, de deixar pra lá, de dar mais uma chance. Vamos começar. Os homens não têm isso, não. A mulher consegue passar por cima de problema muito mais fácil. Muito, de deixar pra lá. É da natureza. A sabedoria. Provérbios 31 diz que a mulher sábia, né? Acordava cedo, dava ordem aos empregados, ou seja, não tá falando nem de uma dona de casa, tá falando de uma mulher empreendedora em Provérbios 31. E que a sabedoria estava com ela. Então, eu acredito muito que Deus deu um 6º sentido, por assim dizer, né? Pra mulher, que é essa capacidade de percepção. Você pode ver que você é casado, né? Sim. A maioria das vezes que a nossa mulher fala assim, não faz, se você fizer, vai dar errado, cara. Coisa de mãe também, né? Coisa de mulher. É coisa de mulher. A mulher fala assim, olha, Thiago, não gostei desse cara. Que isso, você nem conhece, tá julgando. Thiago, não sei porquê, não bati com ele. É o cara que vai te esfaquear pelas costas depois. A mulher fala, te falei, pô, te avisei 6 meses atrás que eu não gostava dele. Então a gente tem que aprender a escutar as mulheres na nossa vida, mães, esposas, né? A gente tem que aprender a escutar as mulheres na nossa vida. Eu sempre falo isso, você que está começando um negócio agora, na sua equipe principal de gestão, coloque pelo menos uma mulher. Por causa da capacidade sensitiva que a mulher tem. Verdade. De perceber coisas. Até no próprio arrumação, quando tem mulher, a mulher fala, gente, isso aqui tá sujo. O homem nunca vai perceber que isso aqui tá... Caramba, aqui, ó, tá fora do lugar, entendeu? A mulher já percebe, já coloca tudo no lugar. Então, a mulher tem essa capacidade madura de pensar, sensitiva, ela pensa diferente, ela sente diferente, e eu acredito também que a mulher tem uma habilidade espiritual diferente do homem, de percepção. Um acesso mais fácil ao mundo espiritual? Eu acredito. Não acesso mais fácil, mas uma sensibilidade diferente. Tá.